Globo aqui, boa noite. Como é a primeira pergunta, fica à vontade para dizer o que você achou do jogo, né? Explicar ali as nuances, enfim. Eu sei que é importante isso também na primeira pergunta, para o torcedor poder entender e tal. Mas a minha pergunta é a seguinte: são 8 derrotas do Vasco em 13 rodadas no Campeonato Brasileiro. No momento a equipe é 18ª colocada com 9 pontos conquistados. Então, a minha dúvida é o seguinte: quais garantias você e o Vasco podem dar para o torcedor, para todo mundo que acompanha o Vasco, de que o Vasco não vai cair ou que ao menos não vai brigar contra o rebaixamento até o final do campeonato? Obrigado. Boa noite. É saber que todo mundo vai trabalhar no máximo, vai se empenhar durante os treinos, vão se dedicar, né? Os jogadores, os funcionários do clube, o staff, todo mundo. O que a gente pode dizer é que a gente vai trabalhar muito, que o clube vai trabalhar muito, para dar para a torcida um lugar de respeito que ela merece na tabela de classificação, para que as vitórias venham. E eu acho que a palavra de ordem para todos é trabalho, né? Acho que quanto mais todo mundo trabalhar, mais próximo de colocar o Vasco numa posição onde seja de respeito para a instituição e para a torcida, vai estar mais próximo de acontecer. Boa noite, professor William. Matheus Guimarães do Lance. Você estava invicto quando veio da base, e aí agora o Vasco está no mercado à procura de um novo treinador. Uma derrota dura na noite de hoje. A sensação ficou que o Vasco foi inoperante na partida, teve a chance com o Alex Teixeira, cara a cara com o PR, ele perdeu. A minha pergunta é a seguinte: você não tem medo de se queimar nessa fogueira? Eu até falei assim, eu tive um medo na minha vida, o dia que o meu irmão ficou doente. Meu irmão tem uma doença grave, ali eu tive medo pelo meu pai, tive medo pela minha mãe. Futebol a gente sabe que é um esporte de muita cobrança, de que a gente tem que entregar resultado todo o tempo. Mas medo é uma palavra que eu não tenho, porque sei que de fato os problemas, não só na minha vida pessoal, mas na vida pessoal de todo mundo, né, do pessoal do clube, até do torcedor, que muitas das vezes são problemas muito maiores, né, que existem no nosso contexto. Então, medo não. Enquanto em relação aos números da invencibilidade, eu nunca busquei estar invencível, eu nunca busquei ser um treinador que não perdesse. O que eu busco é trabalhar muito, fazer com que meus jogadores trabalhem, fazer com que todo mundo se empenhe. E aí sim, isso trazer vitórias, mas ser um fruto e uma consequência do quanto cada um trabalha. Acho que o mais importante é todo mundo estar trabalhando muito em prol de uma performance que seja de excelência para a instituição. William Wellington Campos, Rádio Tupi. Queria te perguntar sobre o jogo. O que você achou do jogo? O que você achou da sua equipe? Qual a sua análise, por gentileza? A equipe adversária tem duas maneiras que é muito clara de atacar. Ou é ataque rápido ou contra-ataque. Eles, quando entram em organização ofensiva, eles têm muita dificuldade. E durante quase todo o jogo, as poucas oportunidades que tiveram, ou as oportunidades que tiveram, foram através dessas ações. A gente tinha alguns propósitos, um deles era proteger bem a área dos cruzamentos. A gente conseguiu fazer isso. É claro que tem os incontroláveis da partida, e aí na oportunidade que eles tiveram, eles fizeram os 2 gols. William, boa noite, Diogo, da Rádio Web Total. Eu queria saber sobre o Pedro Raul, que foi mal no jogo de novo, né? Por que insistir com ele no segundo tempo? Essa é a minha pergunta. Tem que analisar o que é ir mal, né? O Pedro Raul conseguiu ganhar duelo de primeira bola em tiro de meta. Pedro Raul teve bons duelos de primeira bola, onde a gente conseguiu ter alguns ganhos de segunda bola. Também aumentou a estatura da nossa equipe em relação às bolas paradas, que o adversário, nos escanteios, nas faltas laterais, consegue por vezes ter algum êxito. Então foi muito por esse motivo. William, Fábio Jupa aqui do Grupo Globo. William, eu tive a impressão do jogo, uma seguinte impressão, que quando o Vasco tomou o gol, o Vasco melhorou, teve chance de empatar o jogo, criou possibilidades. Então, fiquei pensando assim, você, na tua análise, você considera que, de repente, houve um erro de estratégia, de repente, esperar um pouco o Botafogo para tentar contra-atacar, ou então você acha que faltou um pouco de coragem para o time para encarar esse Botafogo? Como encarou depois que tomou o gol? A gente fala assim, o sentimento de quase todas as equipes do mundo é um quando está ganhando, é outro quando está perdendo, é um quando está empatando. Né? O adversário, quando estava empatando, buscou jogar.
Quando fez o gol, não quis mais jogar. A gente tinha uma estratégia e sabíamos que o Botafogo, quando está em organização ofensiva por mais tempo, eles colocam poucos jogadores dentro do bloco defensivo, fazem muitas jogadas pela beirada para ter cruzamento na área. E eles têm poucos gols na competição, onde eles acabam tendo que jogar de maneira organizada. E os gols deles, na maioria das vezes, é ou por ataque rápido ou por contra-ataque, a partir de bola do fundo para trás. Então a gente, enquanto estratégia em organização defensiva, a gente sofreu quase nada ou poucas finalizações deles quando eles tiveram que atacar de maneira organizada. E o gol que a gente sofre, o primeiro é de um ataque, entrada de um ataque rápido, né? E o segundo é num contra-ataque. Então a gente dentro do que foi proposto na estratégia, acredito que cumpriu. Agora, a questão do sentimento é uma coisa que mexe com todas as equipes do mundo, né? Uma coisa é quando está ganhando, outra coisa é quando está perdendo. O próprio adversário, quando estava na frente do placar, ele recuou as linhas dele, não foi corajoso para pressionar, né? Então fica a questão do sentimento, né, em relação a ambas as equipes, em relação ao que o placar interfere nelas. William, boa noite. Monique Danello, da TNT Esportes. Acho que talvez o lance mais emblemático hoje tenha sido esse do Alex, que já foi citado aqui, porque foi uma oportunidade clara, o jogo estava 1-0 ainda. Ele é um jogador muito experiente, talvez o mais experiente desse grupo. E num momento difícil como esse, você acha que, no fim, acaba pesando também na hora de tomar uma decisão num lance tão importante, essa carga de tudo que vem acontecendo e desse momento difícil do Vasco? Como é que você viu esse lance ali do campo? Os jogadores estão sempre sujeitos a acertar e a errar, né? E é para ambas as equipes, né? Quando o goleiro adversário pega, o atacante errou. Quando o atacante faz o gol, alguém errou. Então, acho que fica sempre a critério do momento concreto do lance. Então, por isso que no final ele errou, o goleiro defendeu. Mas acho que não é isso que diz respeito a, de fato, qual é a conduta do Alex, que é um cara que trabalha muito, que se empenha no dia a dia, que quer o melhor para o Vasco, né? E tem o mérito do goleiro na jogada, e teria o mérito dele caso ele fizesse o gol, e o demérito do goleiro, provavelmente, porque ele não defendeu a bola. Qual